Olá pessoal, Rosineide Belo, e nesse vídeo eu quero falar dos fractais de uma forma bem prática e de acordo com o que estamos vivendo, né, especialmente aqui no sul do Brasil, em relação aos últimos acontecimentos, né, da inundação, das tragédias. Então, o que podemos observar no meio de tudo isso? Claro, muitas aprendizagens. É muito importante que a gente aprenda observando, porque quando a gente aprende observando, a gente corrige o nosso comportamento imediatamente, para que não cometamos os mesmos erros nos quais outras pessoas não tiveram a oportunidade ou não observaram, né? Ou não tiveram tempo de observar, enfim, e acabaram caindo em grandes tragédias. Então é importante sempre aprender com tudo, com toda a informação que chega até nós, mas que ela não fique na teoria, que a gente traga sempre para a prática, né? Então, nesses acontecimentos, nós temos muitas aprendizagens ali para resgatar e para melhorarmos enquanto seres humanos. Mas uma coisa muito linda, né, que a gente viu nisso tudo foram os resgates. E eu ficava impressionada com aqueles homens e mulheres entrando na água sem se importar se a água estava suja, contaminada, com mortos ali, com corpos em decomposição, com um mau cheiro, não importa. Eles estavam dentro da água, resgatando pessoas, resgatando animais, levando compras, levando água, levando medicação, buscando todo tipo de vida que pudesse ser levada para um lugar seguro. Podemos observá-los em cima de casas com o telhado em queda, né? Enfraquecido já por toda a chuva ou também porque já era fraco, e o telhado quebrando e eles caindo e ainda assim continuando. Resgates de cães ferozes, né, que atacavam e mordiam alguns, arranhavam, e eles com sangue escorrendo na testa, nas mãos, continuavam e não desistiam daquela vida. Outros com helicópteros e com jet ski, pessoas que colocaram seus jipes, seus caiaques, né, todo o seu equipamento caríssimo, sem sequer questionar, sem sequer pensar um instante. E tudo que eu gostaria era de ter ido para lá ou de estar lá para ajudar os animais e as pessoas, né? Mas eu também tenho à minha frente com mais de 100 animais e por isso eu não posso me deslocar. Já foi o tempo que eu me deslocava para todas essas frentes voluntárias, fiquei décadas nesses trabalhos e amo servir, amo, é uma coisa genuína e automática em mim. E nesses perfis nós observamos muita coragem, muita ousadia, um amor incondicional, além da vida. Se você observar, elas não se importavam ali com as suas próprias vidas, mas com aquela vida que estava para ser salva imediatamente à sua frente. Então, que coisa mais linda! Uma pena que não conseguimos essa frente de transformação, de apoio, de ajuda, de transformação geral no planeta, né? Sem tragédias. Parece que só nesses momentos é que uma força muito grande nos move para que realmente possamos colocar o nosso melhor a serviço do próximo, né? Ou amar o próximo como a si mesmo. Então, naquelas situações ali, especialmente resgates por helicópteros, né? Puxando ali mães com crianças, né? De uma vez só, bebês, né? Então, observa-se ali um trabalho muito similar ao trabalho das frotas estelares. Quem entra nas frotas estelares também é incondicionalmente, é de forma inviolável.
Se for necessário, a pessoa dá ali a sua vida. Aí você vai pensar, ué, mas eles já não estão no plano multidimensional, mas existem outros níveis de morte. E quando a pessoa entra num trabalho de uma frota estelar, que ela atinge esse nível e ela é recrutada e ela passa nos testes, ela também entra nesse nível, como nós observamos essas pessoas trabalhando nos resgates. Elas se doam por completo. O seu tempo de vida, a sua vida, seus dias, suas noites, ficam sem se alimentar, sem dormir, simplesmente por doação total, incondicional e genuína ao próximo. Então, é aí que nós observamos muitos fractais de seres das frotas estelares. Claro que não todos, mas uma grande parte ali é fractal de seres das frotas estelares. Fractal quer dizer, é uma parcela da consciência de um ser que trabalha numa frota estelar e que está aqui também no plano físico encarnado. Fractais de comandantes estelares, fractais de seres das frotas, de frontes de exércitos de luz, né, atuando ali naquele momento. E logicamente, muitos que possivelmente estavam no anteprograma, mas que naquele momento se doaram de forma total e completa para o próximo, eles com certeza ganharam um potencial muito grande e provavelmente se positivaram, se eles sustentarem, né, esse amor incondicional a partir dali. Ficam conectados à luz, ganham, vamos dizer, muitas estrelinhas, muitos pontos, né, do outro lado. E a partir dali começam uma nova jornada. Às vezes uma missão que já haviam programado dentro do seu projeto para essa encarnação. Eu uma vez queria entrar na Terra para viver uma experiência e dependendo do seu nível de trabalho no universo, você não pode entrar em um planeta sem oferecer algo. Então, nessa vez que eu entrei, eu fiz um projeto que eu curaria 10.000 árvores. De repente, você pode pensar, 10.000 árvores é pouco. Não sei, para uma encarnação eu acho 10.000 árvores bastante. E logicamente eu entrei sem saber de nada. Não sabia que eu fiz um projeto para resgatar 10.000 árvores, assim como todos nós entramos e zerou a consciência, né? Você não sabe mais quem é e nem o que combinou do outro lado. E aí também precisou acontecer uma tragédia. Eu tive que passar por uma tragédia para que a partir dali eu despertasse para com os elementais. E a partir dali começasse então a minha missão dentro do projeto que eu havia programado e passado pelos conselhos do outro lado. Então, muitas vezes uma tragédia, ela traz benefícios para quem dali tira aprendizagens significativas para o caminho e consegue mudar por completo a encarnação de uma pessoa, consegue recolocá-la na rota da sua programação, consegue passá-la para o programa da luz, consegue fazer com que ela tenha potenciais imensos, né, de energia acoplados no seu campo, para que ela consiga realmente fazer valer a pena a sua encarnação a partir dali. E quando não participamos diretamente dentro de uma tragédia, mas nós observamos, nós também devemos tirar dali todas as aprendizagens e imediatamente aplicá-las na nossa vida, claro, de forma relativa, de acordo com o que estamos vivendo, né? Então, tudo é aprendizagem na Terra. E quanto mais nós aprendemos com observação, por menos desafios atrozes nós temos que passar. Então, fica essa observação para que você possa entender na prática os fractais, né? O meu pai era um fractal de um comandante estelar.
Hoje nós trabalhamos com ele como comandante estelar, né? E ele era um homem muito simples, um lavrador, ele cortou cana, ele trabalhou em lavoura, ele colheu café. Nós moramos em situações muito precárias, em casas sem luz, sem energia elétrica, sem água encanada, toda quebrada. Moramos em casa que não tinha piso, né? Que ela era direto na terra, dormia na rede. Nós passamos por situações muito complexas, né? E ele era fractal de um comandante estelar. E ele estava ali cumprindo a sua tarefa, a sua missão, com sabedoria, com equilíbrio, com apoio, né? E com silêncio. Uma pessoa que falava pouco, mas quando falava eram palavras sábias e equilibradas. Então, nunca podemos menosprezar ninguém, porque nós não sabemos que fractal aquele ser representa, né? Na sua essência. A questão não é o exterior, né? Por ser fractal de um comandante estelar, então seria uma pessoa de alto cargo executivo, né? Um CEO, uma pessoa do poder público. Nem sempre. Depende o que a pessoa entrou para trabalhar, né? E ele, nesse processo, entrou para trabalhar com a sabedoria relativa ao tempo. Tempo linear, tempo não linear, o tempo relativo, né? Então, ele sabia o tempo de todas as plantas. Quando plantar, qual era a lua, qual o período da chuva, quando estava bom para colher, como trabalhar com as pragas. Então, ele sabia o tempo adequado de cada coisa. Então, cada um tem uma programação aqui dentro. E quando nós observamos tudo o que acontece ao nosso redor e algo nos chama a atenção, nós devemos investir recursos e tempo no desenvolvimento cognitivo naquela linha para que a nossa programação se abra. Ela não se abre se não tem nada no seu campo que possa abrir para você. Então, por exemplo, vamos supor que muitas daqueles seres que trabalharam nos resgates são fractais de comandantes estelares ou de frotas estelares, exércitos estelares. A partir do momento que eles atuaram incondicionalmente ali naquela tragédia, pode ter certeza que a vida deles vai mudar a partir dali. Então, quando você fez uma programação, e daí as pessoas comentam, mas eu não lembro, eu não sei o que é para fazer, eu não sei o próximo passo, eu não sei o caminho. Você tem que sentir. E se eu soubesse, o que seria? Porque você sempre vai ter uma intuição do que fazer. Uma pessoa fala, eu sempre quis aprender música. Outra diz, eu sempre quis cuidar de animais. Eu sempre quis fazer bordados. Eu sempre quis estudar astronomia. Eu sempre quis, então... Eu queria ser médico, mas não deu financeiramente. Tá, então pega essa área que você sempre quis e você começa a estudar com os recursos que você tem, aplicando o tempo que você tem. A partir do momento que você vai se desenvolvendo, aí é que começam a abrir as informações relativas à tua programação. Não é do nada que as informações se abrem. Você tem que dar o primeiro passo, você tem que persistir naquele caminho. Aí é que você vai ter ideias. E às vezes, vamos supor, você foi aprender música, vou aprender a tocar violão, é uma coisa que eu sempre senti. Mas não é que a sua programação é tocar violão, por exemplo. Mas quando você for aprender a tocar violão, você vai receber insights, intuições, sonhos, ideias para um caminho que tocar violão vai abrir para você. Compreender? Então, nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que nos colocar em serviço e aprendizagem, para que possamos, a partir daí, começar a fazer um download das informações relativas à nossa programação. Boas reflexões. Namastê.